Senhor de toda adoração, e cada promessa feita a nós por Ele há de se cumprir. Crê tu nisso. Você precisa crer que as promessas do Senhor irão se cumprir. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas na casa do Pai. E em o texto ainda de Salmo 116, números versos 12, 13 e 14 diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Que você possa então, com o coração grato, estar servindo o Senhor, tendo a oportunidade de adorar com os dízimos e ofertas na casa do Pai, tendo a plena convicção de que o que temos e o que somos e o que recebemos vem diretamente da parte do Senhor. Amém? Hoje estamos ainda no culto Kids. Só que a gente tem mais adulto que criança. Esse frio está espantando todo mundo, gente. Só os valentes vêm, então você é valente, viu? Você é valente, você está aqui. Então nós vamos estar adorando o Senhor. Teríamos que ter crianças, irmã. Então, mas de qualquer forma, vamos adorar o Senhor. E você aí, volte à sua época de criança e vamos estar celebrando todos juntos, amém? Então vamos lá. Que quiser ficar aqui na frente com a tia, vem. Quem quiser ficar aqui cantando comigo, vem. Vem. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vem. Vem cantar. Mas só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já. Momento nostalgia, vamos lembrar.
Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado das nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos estar celebrando o Senhor nesse momento, entregando o dízimo, oferta em tua casa. Que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado e enaltecido, ó Deus, e que possamos sempre, mesmo em meio às lutas e às tribulações pelas quais temos passado todos os dias, nos alegrar em tua presença, crendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que nos dá muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, porque a tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o que comer, aonde repousar a nossa cabeça, um teto sobre a nossa cabeça também. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá muito mais do que podemos merecer. É isso que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar, querido. Vamos à palavra do nosso Deus, querido, nessa manhã. E aí, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. E a gente vai ler os textos da palavra do nosso Deus. E você já vai pensar aí, que vai aparecer mais ou menos daqui a pouco, também logo depois da palavra, então pode deixar a palavra. Você já vai pensando aí num bolo. Quem gosta de comer bolo aí? Eu dependo do bolo, é verdade, mas eu gosto de comer bolo. E aí o que acontece? O bolo, para ser feito, ele é feito apenas com um ingrediente? Não, não é? Tem que ter a mistura de vários ingredientes para formar um bolo só. Então, já vai pensando nisso, que a gente vai agora ler a palavra. Amém? Então vamos lá. É a mesma? É. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim como também é em Cristo. 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Opa, pulei, 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, ministrando, falando aos nossos corações através da leitura da Tua Palavra. Que nós possamos entender que a unidade do corpo é fundamental para que ele possa se locomover, para que ele possa
ficar bem, para que ele possa ter as suas funções completamente bem feitas. Que o Senhor nos ajude assim a pensarmos e refletirmos enquanto igreja que somos um corpo em Cristo. É isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E então, queridos, nós podemos entender que a igreja, de modo geral, ela é vista ou falada na palavra do nosso Deus de diversas formas. Ela é o corpo, ela é uma unidade, não é assim? Ela é a casa e por aí vai. E pegando essa analogia, nós vamos pensar num bolo. E aí o bolo, ele precisa ser feito com vários ingredientes. Então, vamos começar com o nosso bolo. Vamos lá. Primeiro ingrediente aí. Ingrediente? Oi? Vai, então tá bom. Vai aí, nasceu. Chocou. Vamos lá, volta. O primeiro ingrediente é o ovo, não é? Para você fazer o bolo, você pode começar com o ovo. E aí você faz o que com o ovo? Você bota o ovo dentro da vasilha? Você faz o quê? Muito obrigado. Você tem que quebrar o ovo para colocar na vasilha. Então, o que acontece? Muitas vezes, para você fazer parte de um determinado lugar, ou para você estar inserido na casa do Senhor, com o Senhor, você tem que ser quebrado. Exemplo disso, nosso amado querido irmão Paulo. Né, menino? Era casca dura toda a vida. Mas lá no caminho de Damasco, teve um encontro com Deus. E foi quebrado. E foi moído. Para que ele pudesse entender o que é o Evangelho e o que era o amor do Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos ser quebrados para que a gente possa entrar, fazer parte, reconhecer esse amor do Senhor. Quantas vezes você ouviu diversas pessoas falando do amor de Jesus, mas você não estava nem aí. Mas quando você foi quebrado, você entendeu: ah, isso é o amor de Deus por mim. Então, começamos com o ovo. Você tem que ser quebrado. Depois nós vamos para a nossa manteiga, alguns colocam óleo, aquela coisa. E isso lembra o quê? Algo escorregadio. Manteiga, obrigado. E aí, é aquela coisa escorregadia, né? E quando a gente é escorregadio? Vamos na igreja hoje? Ah, amanhã eu vou. Outro dia eu vou. Olha, você precisa aceitar Jesus. Quando eu melhorar, né? Porque eu sou uma pessoa muito ruim. Quando eu estiver melhor, eu aceito Jesus. Eu recebo Ele. Olha, você precisa estar participando do culto. Ah, eu estou cansado. Oh, menino, deixa eu te contar uma história triste. Né? Eu estou cansado demais para ir. E aí você vai só se esquivando, né? Vai só dando um jeitinho, aquela coisa toda, para não servir. Quem fez isso? Quem era uma vaselina? Quem era uma margarina? Jacó. Jacó, ele escorregava, né? Quando Deus ia, pegava ele ups, escorregava. Até que teve um encontro com Deus no Vale de Jabó. E aí você falou: agora você não tem para onde correr, querido. Agora é eu e você. E a gente vai lutar. Então, todas as vezes que nós nos permitirmos ser encontrados pelo Senhor, o Senhor transforma a nossa história. Então vamos pensar um pouco, o que a gente está fazendo, que a gente está se esquivando, que Deus está chamando, e você: não, Senhor, daqui a pouco, não, Senhor, amanhã, não, Senhor, outro dia, não, Senhor. Tantas decisões importantes que nós precisamos tomar, tantas coisas que o Senhor tem falado para você. É isso, e você: então, Jesus, mas não dá. Você precisa terminar esse namoro. Então, Senhor, mas eu gosto, eu não consigo. Você precisa casar. Então, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Não é assim?
Você precisa disciplinar seu filho. Então, mas eu não consigo, eu amo tanto, eu tenho pena dele. Quantas coisas a gente vai dando sempre uma desculpinha para não cumprir aquilo que o Senhor tem dado. Às vezes o Senhor tem de você precisa deixar esse emprego e começar outro. Senhor, eu não tenho como. E o Senhor está dizendo, mas vai, mas eu não consigo. Quais são as desculpas que nós temos dado para ir escorregando, ir escorregando? Vamos pro próximo, gente. O açúcar. Açúcar é uma delícia. Mas o açúcar, um pouquinho faz bem, um poucão faz mal. Apesar que isso o nutricionista vai dizer que não faz bom coisa nenhuma, né? Mas aí é difícil. Mas pro bolo precisa, né? Pra dar aquele docinho no bolo, que bolo sem doce é uma coisa estranha, né, gente? Não é? Você não concorda? Não tem que ter um docinho? Você não concorda, Joaquim? Não é? Tem que ter aquele gostinho de alguma coisa, você não acha? Então, bolo de nada é muito ruim. Então, açúcar é o quê? Aquela pessoa boazinha demais. Um doce de pessoa, um doce de candura. Só que tudo que é doce demais enjoa. Você já percebeu? Né? Aquela pessoa que está tudo muito bom, tudo muito bem, você fica, essa pessoa não é normal, ela é esquisita. Porque não existe isso. Não existe sempre tudo está tudo bem, está tudo certo. Não, gente. Não existe. Então aquela pessoa tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Às vezes você vai contar o seu problema, você tem até vergonha de ser o seu problema, que você vai dizer, mas não é nada não, tá tudo bem. Você fica, não pode. Não pode. Por quê? Porque a nossa vida, gente, ela é feita assim, de altos e baixos. Não é? A nossa vida, ela é assim. Tem hora que você vai estar lá em cima, por cima da carne seca. Tem hora que tu vai estar lá, o pó da rabiola. E tá tudo bem. A única coisa que não pode faltar para você é a presença do Senhor na tua vida. Seja no muito ou seja no pouco. O Senhor é o que dá o tempero. Ele é que é lá o Masterchef, o Mestre Cook, que vai fazer assim, é isso. É essa quantidade. Então, cuidado com o açúcar. Viu? Cornélio. Lá no livro de Atos fala sobre Cornélio, não é? E o que acontece? Um homem bom. Um homem bom. Um homem temente a Deus, mas que não tinha o Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser temente a Deus. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, aquela pessoa que você não tem um fiapo para falar de você. Mas se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver Jesus no teu coração, você está no inferno, queridão. Porque não é o ser bom que te leva para o céu. Não é. Então você é doce, mas você não tem a doçura do Senhor na tua vida. Aí não vai adiantar. Então pensa nisso. Pensa naquele, ora por aquele que você sabe que, às vezes tem alguém assim, nossa, essa pessoa é tão boa, tão maravilhosa, falta só uma coisa, Jesus. E é isso mesmo. Falta Jesus. Porque Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso aí. E que ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Então é com Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Porque se não for com Ele, querido, deixa eu dizer uma coisa. Gosto muito de você, mas eu vou para um lugar, tu vai para o outro. Lamento muito. Mas graças a Deus, salvação individual, né, menino? Que a gente não carrega a culpa de ninguém. É muito sobre isso. Vamos lá, o próximo é a nossa. Volta mesmo. Volta um ingrediente importante: a farinha. Alguns usam aveia, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha, não é? E a farinha é muito importante. Mas você já experimentou a farinha, o pozinho? Não? No outro dia você bota o dedinho e bota na boca. Você vai ver que tem gosto, sabe de quê? De nada. Tem gosto de nada. Mas, gente, quem é o pai dessa criança? Tem gosto de nada. Sou eu mesmo, tá, gente? Falando pai dos outros, não. Sou eu mesmo, só pra você saber. Sou eu mesmo, tá, gente? Então, a farinha, ela é insossa, já percebeu? Não é nem que ela é sem insossa. Ela é, sei lá, sem sabor, né? Podemos assim dizer.
ela é importante. Mas se você botar farinha demais, o bolo fica bom? Não. Se você botar farinha de menos, o bolo fica bom? Fica? Acho que fica não, hein? Então você tem que ter a medida certa. E aí você pode usar a farinha para fazer o bolo e você usa a farinha também o quê? Para untar, para polvilhar, não é isso? Então você tem que ter a diversidade para você saber como você vai usar. Mas quanta gente sem graça também a gente tem por aí. E sabe quando você é sem graça? Deixa eu te contar um segredo. Quando você é crente de bom, você é sem graça. Você está aqui, mas ó, você e nada. Você serve. Não, obrigado. Criança é bom, né, mesmo? Ela fala por mim. Então, por que, gente? Porque você só está ali ocupando um espaço, mas você não está fazendo a diferença. Entende? E você não pode continuar sendo crente farinha. Não pode. Você tem que começar a se movimentar, querido. Você tem que começar a fazer, porque todos nós somos chamados para servir. E quem serve, serve a alguém, alguma coisa. Viu o português aí, ó? Quem serve, serve a alguém, a alguma coisa. Ou alguma coisa a alguém. Não é? Então nós temos que servir. Para de ficar só se enchendo, se alimentando. Quando é que a gente vai começar a dar, a distribuir? Porque a gente gosta de receber. Então vamos dar, gente. Vamos dar. Vamos servir ao Senhor. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu duvido que alguma coisa a gente sabe fazer nessa vida, gente. Alguma coisa a gente sabe fazer. Sirva ao Senhor. E como nós lemos no texto, no início do culto, servir ao Senhor com alegria. Ah, eu estou na escala hoje. Sofrimento ad eterno. Para quê, gente? O nosso maior prazer, a nossa maior motivação precisa ser servir o Senhor. Hoje eu vou para a igreja, caraca! Que bênção, que maravilha! Hoje eu vou servir, hoje eu estou na escala. Estou pronto, estou morto com farofa, mas vambora! Estou com sono com a cama nas costas, mas ó, estou aqui, hein? E vambora! Não é assim? Sabe por quê? As suas atividades, você não deixa de fazer. Não é? Você tem que trabalhar, não tem? Você vai com bom humor ou com mau humor, mas você vai. Não é assim? Você tem que estudar, não tem, menino? Você vai com sono sem sono, não é assim? Exatamente. E aí, porque para a igreja, a gente só vai quando a gente está afim. Gente, aqui é o melhor lugar para a gente estar na vida. Aqui é o melhor lugar para a gente estar. Mas a gente vai deixando para depois. A gente coloca a nossa casa, a gente coloca a escola, a gente coloca a faculdade, a gente coloca o trabalho, a praia. Qualquer outro lugar é melhor do que esse. E não há desmerecimento de nenhum outro. Mas não há melhor lugar do que estar na presença do Senhor. Não há. Ah, mas eu posso estar lá também na presença do Senhor? Pode, óbvio que pode. E deve. Cuidado, olhinho com o que vê, boquinha com o que fala, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Então, cuidado. Não é isso. Mas tenha prazer em estar aqui. Ensine seus filhos a terem prazer em estar na casa do Senhor. Não é, ai, vamos para a igreja. Não, é, opa, hoje é dia de igreja. Vambora, acorda. Estou com sono, bem-vindo ao clube, eu também, mas vambora. Porque é sobre isso, gente. Vamos lá, vamos pro próximo. Então, ó, passando da farinha. Nossa, é leite, você gosta de leite, hein? Temos o leite. E aí o leite é quê? O leite, no seu estado líquido, não é? Ele fica aonde você colocar, no formato que você colocar. Se você pegar numa caixinha, ele vai estar na caixinha, no formato da caixinha. Se você derramar num copo, ele vai ficar no formato do copo. Ou seja, o cristão também muitas vezes é assim. E muitas vezes nós recebemos pessoas assim, que vão se moldando conforme ela vai estar. E essas pessoas precisam estar aonde então? Aqui com a gente. Por quê? Porque ela vai ser moldada de acordo com quem? Com o caráter de Cristo.
com o caráter de Cristo. Vamos lá, chocolate, olha ele aí, porque o nosso bolo é de chocolate, porque eu gosto de chocolate, adoro bolinho preto, não queimado. Pois é, eu também amo bolo de chocolate. E aí o chocolate é para nos lembrar o quê? Sabor, diferença. Então, na igreja, somos todos diferentes uns dos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, por gentileza. Não se espanta, porque todo mundo é bonito com a beleza de Cristo. Olha para o seu lado aí. Somos todos belos na presença, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é bonito, é todo mundo bonito. Algumas com suas particularidades, mas é todo mundo bonito. E aí o que acontece? Alguém é igual a alguém? Não. Somos todos diferentes e essa é a beleza da igreja. Nós somos diferentes e precisamos ser diferentes. Então eu vou ter aquela pessoa que é good vibes, paz, amor e vitória. E vou ter aquela outra que é porreta, menino, que ó, é sangue fervendo. E vou ter aquela outra que é mais ou menos, que vai ser o equilíbrio entre ambas as partes. Que vai dizer pro lerdinho, filhinho, acorda pra vida. E vai dizer pro outro, aquieta. Não é? É a diferença. Brancos, negros, homens, mulheres, índios, pardos, é a beleza. E deixa eu te falar isso, estamos sendo preparados para o céu, porque no céu é isso, toda raça, tribo, língua e nação. Todos, rico, pobre. Porque no final das contas é todo mundo uma coisa só. Então, gente, pegamos o nosso coisa aí, mas tá faltando ali, ó. Sal no bolo? Precisa? Ou não? Sim ou não? Sim! Mas o que acontece? A gente não pega o sal. A gente pega o sal. Bota lá uma pitadinha de sal que é para realçar o sabor. Não é isso? Dos temperos que estão ali, dos ingredientes que estão ali. Então, aí voltamos à questão da pitada. Se você botar a pitada, tá bom. Se você botar a colher, vai dar ruim. Porque bolo de chocolate salgado fica esquisito. A gente não vai conseguir comer. Isso quer dizer o quê? O sal, sabe aquele irmãozinho que adora dar uma cavucada em você? Dá aquela sacudida em você, dá aquela corda pra vida. Ele é o sal. E a gente precisa do sal. A gente precisa desse irmãozinho que faz a gente pensar, que dá aquele levante, que dá aquela sacudida na gente, que dá 2 tapas na cara e fala, para a palhaçada, menina, acorda pra vida. Sabe, a gente precisa dessa pessoa. Agora, tem que ser assim o tempo todo? Não pode. Porque se for assim o tempo todo, salga o negócio estraga. Comida salgada ninguém consegue comer. Os programas de culinária aí, que minha senhora adora e eu vou no embalo, o que acontece? Os cozinheiros lá sempre falam, comida sem tempero e sem sal, você consegue ajustar. Comida salgada, não dá para se comer. Então cuidado para você não estar sendo um intragável. Porque a gente se prevalece muitas vezes da verdade de Cristo. Eu sou crente, eu tenho a verdade, Cristo habita em mim, oh aleluia! E aí eu vou e descasco o outro todo e boto ele como se fosse a pior pessoa desse mundo, porque ele não é cristão. Ou porque o comportamento dele não está de acordo com o que a palavra diz. Perdeu a mão. Perdeu a mão. E quando você perde a mão, salgou o negócio. E aí muitas vezes, relacionamentos se quebram, se partem, se desfazem, porque a gente perdeu a mão. Então a gente não pode perder a mão. A gente precisa saber a hora de colocar e a hora de, porque a Bíblia fala, há tempo de falar e há tempo de falar. E eu tenho que saber qual é a hora. Eu tenho que saber qual é a dosagem, não é? Às vezes com o filho, nos nossos relacionamentos mais próximos aí,
Tem a hora de falar. Tem a hora que você tem que ser enérgico. E tem a hora que você tem que ser doce. Tem a hora que você tem que fingir demência. Deixa. Pra não se aborrecer e não ficar maluco. Tudo tem hora, não é assim? Porque a Bíblia declara: há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Então, seja o sal. Mas tempere. Não estraga, não. E aí tem o fermento. Fermento é a mesma coisa, gente. Você tem que ter... Obrigado. Tô ganhando merchan, não. E aí o que acontece? Fermento é a mesma coisa. Você tem que saber colocar o fermento. Porque o fermento faz o quê? O bolo... Exatamente. Quando você esquece o bolo do fermento, ele fica como? Solado, né? Fica ruim, com uma sola de sapato. Fica ruim o negócio. Mas quando você bota o fermento na dose certa, ele, ó, cresce. Seja o fermento na vida do seu irmão. Faça ele crescer. Não bota, não, coisa errada, não. E outra coisa, quando você bota, faz lá, quando você tem que mexer, você pode sair mexendo igual um doido, desesperado? Não pode. Você tem que ir mexendo, mexendo, até ele entrar todo na massa. Sem fazer bolo, viu, menino? Vai, bota na massa e vai mexendo com amor, com carinho. Porque se você for... O que vai acontecer? Vai desandar o negócio também. Obrigado, vai explodir. Então o que acontece? A mesma coisa. Vai dando fermento. Vai mexendo. Não acha que você vai colocar o fermento e vai sair sacudindo que vai dar tudo certo, não? Que pode desandar do mesmo jeito. Você entende? Vai, né? Explode no fogão. Pois é. Então, gente, pegamos tudo. Vamos misturar? Misturamos. Vai, mistura aí. Misturou, né? Você fica lá ou na batedeira ou na munheca. Minha sogra faz na munheca, porque minha sogra é valente. Eu vou na batedeira. Minha sogra é valente. Vai só na tchaca, 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 tchaca. Beleza, não é? Vovó faz assim. E aí o que acontece? Tá pronto o bolo? Não, não é? Exatamente. Mas a mistura ali, você prova. Você consegue diferenciar o que é manteiga, o que é chocolate, o que é farinha, o que é açúcar? Não. Virou tudo uma coisa? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente está na igreja, é exatamente isso. É tudo junto e misturado. Porque somos uma coisa só. Somos o corpo de Cristo. Estamos em unidade, precisamos. Porque se não estiver em unidade, o negócio desanda. Aí temos que colocar na forma. Então, o que acontece? Vamos untar a forma com a manteiga, com a farinha, polvilhar, aquela coisa toda. Certo? Certo. E aí, tá pronto ainda? Não. Mas a forma também vem para nos lembrar, sabe o quê? Muitas vezes a mistura já está pronta, mas ficamos engessados na igreja. E a gente não pode ficar engessado. A gente precisa sair. A gente precisa que outros provem dessa mistura e vejam que essa mistura deu bom, não deu ruim. Muitas vezes ficamos engessados, informados. Só pode ser desse jeito, tem que ser dessa forma, senão não vai dar certo. Gente, se cada um aqui for falar sobre uma receita de bolo de chocolate, cada um vai ter um jeito de fazer. Um usa 2 ovos, um outro usa 3 ovos, um coloca a farinha primeiro, um coloca o ovo primeiro, e assim vai, não é assim? A mesma coisa é a igreja. Não existe a forma certa, existe a forma certa de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a nossa receita básica. A palavra de Deus é o nosso guia de regra e fé prático. É ela que vai nos ensinar como nós devemos fazer. E vai pro forno. E aí, gente, ó, botamos no forno. Vamos lá, você bota no forno. Sai rapidinho? Tem tempo, né? E tem que esperar o tempo certo. Se você tirar antes... Ih, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Se você tirar antes... Se você tirar antes, o que acontece? O negócio de... não fica bom. Desanda, não é isso? Exato. Se você tirar depois, o que vai
aquecer, o bolo também vai queimar. E a gente gosta de comer bolo cru? Não. A gente gosta de comer bolo queimado? Não. Quando queima, o que tem que fazer mesmo? Dar uma cortadinha, uma talhadinha, né? Isso para tirar o queimado. Será? Foi. E tentar salvar o bolo. Ou seja, tem o tempo certo para você cozinhar. Então você às vezes está aí no propósito do Senhor. Você está sendo assado. Para quê? Para você estar pronto para servir. Se você tirar antes do forno, dá ruim. E estraga todo o trabalho que foi feito antes. Se você tirar depois, dá ruim. Porque pode queimar. E bolo queimado ninguém gosta de comer. E aí o que acontece? Estraga todo o trabalho que foi feito. Então o que acontece? Deus é que nos dá o tempo certo, a hora certa e a medida certa. Mas a gente às vezes teima. 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos e vai ficar bom. Você espeta, o negócio já está mais que bom. Mas 5 minutinhos. Desanda. Estou com pressa. Eu preciso disso para ontem. Eu preciso agir. Abre o forno. Desanda o negócio todo. Então o que acontece? A pressa é inimiga da perfeição. E quantas vezes nós atropelamos os relacionamentos por causa da nossa pressa? Porque a gente não sabe esperar em Deus. Quantas vezes o Senhor está ali, ó, pronto para nos dar o bolo, pronto para comer, para te abençoar. Mas você tira ele antes da hora e você não sabe esperar. E aí você come bolo cru. Quantas vezes o Senhor está dizendo, querido, tira, vai, se apruma. E você, mas só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos, vai dar tempo. E queima. Mais 5 minutinhos, o ônibus passa e você perde a oportunidade de emprego. Mais 5 minutinhos na cama. Já aconteceu isso com você? Mais 5 minutinhos na cama. Vira meia hora, 1 hora às vezes. Você acorda desesperado. Meu Deus, e agora? Deu ruim. E você sai correndo, catando tudo para poder tentar salvar. Passa de 5 minutinhos no aeroporto, numa rodoviária, para ver se você fica e não dá tchauzinho pro seu ônibus, pro seu avião ir embora. Então tem o tempo certo. O bolo já está pronto. Ele foi assado. Agora o que você vai fazer? Desenformar e servir. Você precisa servir esse bolo. Porque se você não servir o bolo, ele também vai estragar. Você precisa compartilhar. Porque se você comer um bolo inteiro sozinho, você vai ter uma dor de barriga filho da mãe nessa vida. Ou então você vai enjoar, porque você não vai aguentar mais ver aquele tabuleiro de bolo na sua frente. Então o bolo está pronto. Você tem que servir. Você é o bolo. Você tem que servir. O evangelho é o bolo. Você tem que servir. A igreja é o bolo. Vamos servir. Precisamos servir. Porque senão ele vai estragar. Vai dar bolô. Vai estragar. Então, querido, prepare-se. Coma desse bolo. Veja que ele é uma maravilha. Reparta com o outro. Porque você precisa repartir. A gente não nasceu para ficar com tudo pra gente. Esse não é o plano original. O plano original do Senhor para nós é crescer e multiplicar. Desde Adão e Eva. A gente só leva isso para os filhos. Eu levei isso mega a sério. Mas não é sobre isso. É crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. A gente está crescendo, mas a gente não está multiplicando. Adianta só crescer? Não. Precisamos multiplicar. Multiplicar o amor do Senhor. Então, querido, vamos comer esse bolo? E vamos dividir? Vamos repartir? Porque senão ele vai estragar na sua casa. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.
E vamos pedir que o Senhor nos ensine em que parte da vida aí dessa receita a gente está. A gente é o açúcar, a gente é a manteiga, a gente é o sal, a gente é o fermento, ou a gente já está na mistura pronta, agora é só distribuir. Enfim, é o teu momento com o Senhor. E você precisa saber aonde você se encontra, para você poder estar servindo, amando as pessoas e ao Senhor acima de todas as coisas. Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos, ó Deus, lembrar do que a tua palavra diz. Todas as partes do nosso corpo são extremamente importantes, porque definem uma coisa só: o corpo. Todas as partes, todos os ingredientes de um bolo são muito importantes, porque definem uma coisa só: o bolo. Que nós, ó Deus, possamos nos colocar nesse lugar e sabemos que tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. E que nós não podemos ficar nesse marasmo, nessa vida, esperando a vida passar. Não, Senhor. Nós somos chamados com um propósito. E o propósito de servir e de amar ao Senhor. E de proclamar o Teu nome sobre toda a terra. Porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor. E todos precisam conhecer a bondade e a fidelidade do Senhor. O Teu amor incomparável, Senhor, inigualável, ó Deus. Que nós possamos então distribuir o bolo do Evangelho para que as pessoas possam comer e ter a sua fome saciada, a sua sede saciada da verdadeira água da vida e daquele pão que alimenta e que tira toda a fome. Pai querido, que possamos nos colocar nas condições dos ingredientes aí da vida, das partes, ó Deus, de um corpo e lembrar: eu sou importante. Assim como o meu irmão também é importante. Fazemos funções completamente diferentes, mas ainda assim somos necessários para que o corpo funcione bem. Que eu pare de ter inveja do outro, de achar que o outro faz mais que eu, que aparece mais que eu, que faz tudo melhor do que eu. Não, Senhor. Que seria do corpo se fosse tudo olho, tudo ouvido, tudo mão, tudo nariz, tudo boca. Não seria um corpo. É a beleza da perfeição do Senhor para as nossas vidas, que nos ensina com o nosso próprio corpo que cada parte é importante, assim como no corpo de Cristo. Que possamos pegar a nossa importância, colocar aos teus pés e servir ao Senhor. Muito obrigado por tudo. É isso que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a gente possa sair dessa manhã pensando nisso. É tudo por Ele e para Ele. E precisa ser assim na nossa vida. Amém? Vamos aos nossos anúncios. Dia 14 de julho teremos o nosso Green. Certo? Certo aí, irmão? Green, dia 14? Dia 14 teremos o nosso Green aqui na nossa igreja. Dia 24 de agosto será o nosso culto alcance. E aí então você vai preparar esse dia, trazer aquela pessoa que a gente já vai estar orando por essa pessoa, para que tudo vá bem, para que ela possa estar aqui e ouvir da palavra do Senhor. Esse culto ao culto é muito importante, principalmente para que você traga aquele que você deseja que receba Jesus como o único suficiente Salvador. Então você não vai pescar no aquário de ninguém, você não vai buscar ninguém de outra igreja. Você vai pedir: Senhor, eu preciso daquela pessoa. Pai, mãe, vó, amigo, vizinho. Você não pode bicho, o restante pode tudo. Entendeu? Então você vai orar por essa pessoa: Senhor, que ele possa estar comigo nesse dia, ouvindo da tua palavra, que não haja nenhum impedimento, porque o diabo vai fazer como? De tudo para minar esse negócio. Mas você vai orar, você vai clamar ao Senhor e falar: Senhor, é aquele dia, alcança aquela pessoa. O nome é por isso, é para alcançar. Alcançar quem? O vizinho? Não, alcançar o perdido, aquele que precisa ouvir da palavra do Senhor, reconhecer a Jesus como Salvador da vida dele, assim como foi da minha e é da sua. Amém? Então já coloca aí, já pede o Espírito Santo: Senhor, me dá nome, Senhor, me mostra alguém
E ele te mostrou? Ah, querido, se ele te mostrou, você bota o joelho no chão e ora, viu? Senão o negócio vai ficar apertado para você. Então você ora por essa pessoa e convida para estar aqui. Vamos orar mais uma vez, entregando o nosso dia, nosso culto 5h30 e às 7h30, firmes e fortes, aqui para agradecer o nome do Senhor. Que a graça do nosso Deus Pai, a salvação através de Cristo Jesus e a consolação do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco todos os dias da nossa vida e que possamos habitar em Tua casa e estar em Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Dê um abraço no irmão que está aí do seu lado e celebra, Senhor. Bom domingo.